Olá, pessoal! A nossa aula de atualidade do dia de hoje vai falar de algo triste, vergonhoso e que precisa e muito ser combatido. A atriz Samara Filippo fez uma denúncia pública e um registro de boletim de ocorrência porque sua filha, de 14 anos, sofreu ataques racistas dentro de uma escola de alto padrão em São Paulo. Algumas das colegas de classe escreveram lá uma série de expressões e xingamentos racistas contra sua filha no caderno da estudante. Bom, esse, infelizmente, é apenas um reflexo de um racismo estrutural que o Brasil vive e que a gente precisa entender nos seus detalhes. Então vem para cá, confere comigo a aula de hoje. Aula de hoje, vamos falar de atualidades, racismo nas escolas. Bom, a primeira questão importante é a gente entender o seguinte. Professor, quando o senhor fala em racismo estrutural, o senhor está falando do quê? Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando da forma, da maneira pela qual a sociedade, a economia e as instituições foram formadas e atuam no momento atual. A gente pode observar que, triste e vergonhosamente, nós temos lá um racismo que se entranhou dentro da sociedade brasileira desde o período escravocrata, que vai até 1888, até os dias atuais. Aliás, quando nós olhamos todos os indicadores da sociedade brasileira, eles mostram de maneira muito clara como que esse racismo funciona. Por exemplo, 66% dos presidiários brasileiros são negros ou descendentes de negros com baixa escolaridade e moradores de área carente. Se você perguntar às pessoas de bom senso, elas vão dizer para você que a maioria das pessoas que são presas no Brasil são pessoas pretas, pobres, faveladas ou periféricas. Enquanto que os crimes de colarinho branco cometidos lá por pessoas brancas, em sua grande maioria com nível superior, e moradores de áreas de luxo, raramente vão para a prisão. E quando vão por um curto período de tempo. Mas isso também é observado pelo IBGE. O IBGE olha lá para os negros e pardos no Brasil e nos diz que negros e pardos com o mesmo nível de escolaridade que os brancos ganham, em média, entre 20% a 30% menos. Aliás, é algo que também acontece, triste e vergonhosamente, em relação às mulheres. As mulheres no Brasil têm, na média, 2 anos de escolaridade a mais que os homens. Porém, embora elas tenham 44% da força de trabalho no Brasil feminina, elas ocupam apenas 2% dos cargos de alta gestão e administração das empresas no Brasil. E, por um outro lado, elas também ganham, em média, 1/3 a menos que os homens, com o mesmo nível de escolaridade e executando a mesma função. O que é que justifica isso, Se não um machismo entranhado na sociedade brasileira, da qual a gente historicamente foi formado e que se estruturou nas instituições dessa maneira. Bom, então quando a gente fala a respeito de um racismo estrutural, é que ele não é um racismo ocasional. Ele não é um racismo que ocorre aqui ou ali por, eventualmente, algum tipo de disfuncionalidade da sociedade brasileira. O racismo, ele é estrutural. E como ele é estrutural, ele se manifesta em todos os aspectos da nossa vida em sociedade. Então, você veja, o caso específico. Nós estamos falando, de uma atriz, Samara Filippo, que tem uma filha jovem, adolescente de apenas 14 anos, que estuda numa escola de alto padrão em São Paulo e que as colegas no entorno, por um motivo qualquer, se acham no direito de escrever no caderno dessa adolescente determinados tipos de frases e agressões de cunho altamente racista. Isso não é um fato isolado. Para você entender, nas nossas pesquisas para preparar essa aula,
Somente nas escolas públicas do estado de São Paulo, em 2023, foram registrados 3.000 casos de acusação de racismo. 3.000. Tudo bem? Os advérbios utilizados, os adjetivos utilizados são os mais diversos, mas todos eles fortemente calcados na cunhagem, né, racial, na discriminação pela cor da pele, praticada, sobretudo, contra a população negra e seus descendentes. Então, a grande questão é a seguinte, né? A gente já sabe que nós temos uma estrutura que é racista. Nós já sabemos que o racismo permeia a sociedade brasileira. A minha pergunta, né, como professor, é sempre a mesma. Nós trouxemos uma história até aqui que foi uma história racista, mas nós não precisamos perpetuar esse tipo de atitude que é altamente reprovável em qualquer aspecto que a gente olhe. A gente pode dizer simplesmente não. Então, quando a gente toma consciência que a sociedade é uma sociedade racista, que eu tenho estruturalmente o racismo dentro da sociedade do Estado brasileiro, eu posso criar mecanismos para combater mais esse infame, né, erro que é a discriminação racial. Então, vem para cá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. A atriz Samara Filippo denunciou que a filha de 14 anos foi vítima de racismo em uma escola particular de alto padrão na cidade de São Paulo. Samara diz que as agressoras são duas alunas da mesma escola que escreveram ofensas de cunho racista no caderno da adolescente. A escola suspendeu por tempo indeterminado as alunas. O caso não é isolado, chama a sua atenção para isso aqui. Em março, uma aluna de uma rede municipal de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, foi agredida física e verbalmente por 5 alunos, que a chamaram de macaca, cabelo de bombril e capacete de astronauta. Então, quando a gente vê, né, uma criança, um jovem, um adolescente sendo agredido com palavras desse calão, obviamente que nos causa lá a repulsa e a revolta, mas isso é insuficiente. A gente precisa educar a nós mesmos e a próxima geração para que a gente seja lá uma sociedade que não pratique a discriminação contra aquele que é o meu semelhante, simplesmente porque ele tem uma cor da pele que é diferente da minha. O princípio básico é o respeito pela diversidade. Voltando para cá. Em 2023, 3.000 denúncias de racismo foram registradas em apenas nas escolas estaduais do estado de São Paulo. No Brasil, a cada 10 pessoas que sofreram racismo, 4 foram vítimas de violência dentro da escola, faculdade ou universidade. E isso, para mim, é algo que é ainda mais revoltante e mais chocante. Porque o espaço da escola, da universidade, o espaço da faculdade é o espaço do conhecimento, é o espaço do diálogo, é o espaço da diversidade, é o espaço para a escuta do outro, é o espaço para a construção de um conhecimento e não para a prática de discriminação, que também é crime. Mas a pergunta fundamental é, né? Racismo é diferente de bullying, professor? É. A gente vai poder observar que bullying é um tipo de violência praticado no ambiente escolar, em clube ou agremiação recreativa, mas que não é usado, tudo bem, para definir a agressão física e psicológica, xingamento, violência, ameaça, exclusão contínua que acontecem no trabalho. Em contrapartida, o racismo é uma agressão que pode ser física ou psicológica, recorrente ou não, com base em características da cor e da raça e da etnia da vítima, e que pode acontecer em qualquer lugar e praticado por qualquer pessoa. Desde janeiro de 2024, a Lei 14.811
acrescentou ao Código Penal brasileiro o crime de bullying e de cyberbullying, quando o crime acontece dentro do ambiente virtual, que prevê pena lá de reclusão de 2 a 4 anos e multa. A pergunta, no entanto, é: o Brasil tem algum tipo de mecanismo educacional para punir essas alunas pela prática de preconceito racista? Infelizmente, não. Nesse caso, o que se aplica é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e, claro, né, o código que vai proteger crianças e adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Isso claramente não é suficiente, né? Eu posso eventualmente suspender essas alunas, eventualmente eu posso expulsá-las da instituição, garantindo que elas possam ter matrícula numa outra escola, mas isso tem se mostrado claramente insuficiente para combater os danos causados pela prática racista. Claro que o Brasil ainda tem que avançar na responsabilização dos pais. Em alguns casos, os pais podem ser responsabilizados civilmente pelo cometimento, né, do dano causado pela prática dos seus filhos, práticas essas racistas. Se os pais apoiam ou são coniventes com essa prática, eu posso também imputar a eles a prática criminal. E claro, se esse jovem ele for maior de 12 anos, eu posso imputá-lo em algumas situações também em condição análoga ao crime de racismo e, portanto, determinar, inclusive, e eventualmente, o recolhimento desse adolescente a uma instituição pública de socioeducação. Legal? Olha para cá. O racismo é um crime inafiançável previsto pela Lei 7716 de 89, com reclusão prevista de 2 a 5 anos e multa. Atualmente não existe uma lei específica que pode ser aplicada quando os casos de racismo acontecem dentro do ambiente escolar. Nesses casos, podem ser utilizados o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Além de ser necessário que haja uma investigação e uma decisão da administração escolar, os interessados no caso, sejam os pais da vítima ou a própria escola, podem fazer o registro de ocorrência na polícia ou uma denúncia ao Ministério Público em caso de racismo. Caso os infratores tenham entre 12 e 18 anos, podem ser encaminhados a uma delegacia de polícia para o registro do ato infracional análogo ao crime de racismo ou análogo ao crime de injúria racial, a depender da conduta. Em ambos os casos, se o Ministério Público entender que a denúncia é procedente, os infratores podem ser responsabilizados penalmente. O processo corre na vara de infância e juventude e os próprios infratores, mesmo que menores, são responsabilizados. Caso também pode ir para o âmbito civil, com a responsabilização dos pais na ocasião de os infratores serem menores de 18 anos, podendo resultar na decisão de indenizar financeiramente a vítima. Então aqui a gente tem um gráfico que diz o seguinte: sua escola possui projetos acerca da relação étnico-racial e racismo. Observe lá que quando a gente pega o estado de São Paulo, que foi o local da ocorrência, nós temos lá que um pouco mais da metade das escolas tem, mas não a sua totalidade. O que mostra lá que não tem sido, ao longo dos anos, uma prioridade dos governos estaduais estabelecerem políticas contra o racismo e a injúria racial dentro do ambiente escolar. Infelizmente, isso se traduz, né, em condições de crime ou análogas a crime, como nós vimos no caso da atriz Samara Filippo e da sua filha. Bom, vamos ver como é que esse assunto caiu em prova, né? 2024 diz assim: na luta mundial contra o racismo, especialmente no esporte, um brasileiro vem se destacando. Esse brasileiro, jogador de um grande clube europeu, tem sofrido com atos racistas
de torcida adversária e tem se manifestado de forma contundente nas redes sociais e na imprensa internacional. No dia 30 de outubro de 2023, a sua luta foi reconhecida durante a premiação Bola de Ouro da revista France Football, em Paris. Na ocasião, ele foi vencedor do Prêmio Sócrates, que reconhece a luta de personalidades do futebol contra a injustiça social. Este jogador brasileiro é, para nosso imenso orgulho, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que é jogador do Real Madrid, que vinha sofrendo rotineiramente, né, o crime de racismo contra ele, pessoas da arquibancada jogando banana quando ele entrava em campo, ou imitando macaco, tiveram até a simulação de um enforcamento dele através de um boneco colocado numa ponte, numa das cidades em que ele ia jogar, e o Vinícius Júnior não se calou. E é isso, é não se calar, é manifestar, é expor aquele que é o racista, porque essa prática não pode ser tolerado dentro de uma sociedade. Legal? Então, o jogador é o Vinícius Júnior. Portanto, gabarito aqui, a nossa letra D. Ok? Segunda questão. Questão de 2023 perguntou assim: segundo uma pesquisa de CIMIEL, a diferença entre a nota de um aluno negro e de um aluno branco no PISA, o PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Brasil participa como convidado, equivale a 2 anos de escolaridade. Um levantamento elaborado pelo Todos pela Educação e pela MAIN Consultoria Antirracista, com dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, de 2019, demonstra essa disparidade. Em relação a uma criança negra, uma branca tem 18,9% mais chances de ter acesso à educação infantil do que uma criança negra. 39,2% mais chance de frequentar a escola, 40% mais chance de aprendizagem em língua portuguesa, 53% mais chance em matemática no 9º ano do ensino fundamental. Você entendeu o que é racismo estrutural? Racismo estrutural é isso aqui. As oportunidades que são dadas às crianças negras e pardas são menores do que aquelas que são dadas às crianças brancas. 48% mais chance de cursar o ensino superior para um branco do que para um negro. Dado esse contexto, registre verdadeiro e falso. A equidade étnico-racial precisa ser um projeto de nação com centralidade em política pública e não apenas como ação adjacente. Claro, perfeito, né? A gente tem que construir um país mais equitativo, mais igualitário, socialmente mais justo. Dentro da escola, o racismo estrutural é também um desafio a ser enfrentado. Verdadeiro. A gente viu a probabilidade de um branco ir para a universidade é 48% maior do que um negro. Então, eu tenho que combater isso também dentro da estrutura escolar. Um fator que impacta a aprendizagem envolve problemas psicológicos que o racismo causa. Verdadeiro. Você imagina uma criança ser chamada de macaco, de cabelo de bombril, de capacete de astronauta? Como é que essa criança ela se desenvolve, né, de maneira plena? Muito triste e muito ruim. 3 afirmativas verdadeiras, gabarito lá a nossa letra E. Ok? Bom, pessoal, conferindo o gabarito, primeira questão D, segunda questão E, e com isso a gente encerra essa nossa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos.